Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda semana da disciplina de Cálculo 1. Essa semana nós vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes da matemática, que é o conceito de função. Particularmente, nós vamos tratar de função sobre o conjunto dos números reais. Como nós comentamos, todo o curso de cálculo diferencial e integral, onde nós vamos ver principalmente as operações de derivação e integração, vai se desenvolver então em torno do conceito de função, já que nós estaremos falando sobre as operações de derivação e integração de funções reais. Vai se desenvolver ainda em torno do conceito de limite, o qual nós vamos utilizar para definir a derivada. E a integral, por sua vez, é a operação inversa da derivada, então também depende deste conceito de limite. Nós vamos começar por uma ideia intuitiva de função, que ao contrário do que se pensa, a função não é um conceito definido matematicamente pelo qual nós ficamos procurando exemplos. Não, uma função surge de observações de fatos reais. Então, nós escrevemos esses fatos reais por símbolos, ou seja, escrevemos isso de uma forma matemática e nós chamamos então essa forma matemática de função. Intuitivamente, a palavra função evoca uma ideia de dependência. Por exemplo, quando nós dizemos que a área de um quadrado é função do seu lado, nós estamos dizendo que a área do quadrado vai depender da medida do lado desse quadrado. Ou ainda, quando nós estamos falando da estatura de uma criança, que é função da sua idade, nós estamos dizendo que a estatura da criança vai depender da sua idade. Essas afirmações podem ser escritas por símbolos que tornam o seu uso e a sua resolução mais simples, e esses símbolos são universais. Por exemplo, chamando então a área do quadrado de A e L, o lado do quadrado, nós temos uma dependência do tipo A igual a um f de L, simbolizando que a área do quadrado é uma função do seu lado, ou seja, depende do lado, ou ainda isso pode ser escrito A como um A de L. Da mesma forma, nós podemos dizer que a estatura da criança é uma função da sua idade, representando então o E igual a um F de I. Agora, além de dizer que a área depende do lado, ou que a estatura da criança é uma função da sua idade, nós podemos dizer depende e depende como. No caso, por exemplo, da área do quadrado, nós sabemos que a área do quadrado depende do lado e é dada por lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Portanto, nós podemos dizer que a área é igual a um f de L, que é igual a L ao quadrado, para qualquer quadrado que nós estivermos considerando. Agora, para o caso da estatura da criança, nós não temos uma função exata, assim como o caso da área do quadrado, mas nós temos uma certa padronização considerada normal. Por exemplo, uma criança de 1 ano deve estar entre mais ou menos 70 e 80 centímetros. Uma criança de 2 anos deve estar entre 80 e 90 centímetros. Uma criança de 3 anos entre 90 e 1,5 m. E assim vai, a gente considera, então, alguns valores considerados normais em uma certa região. Então, não será um valor exato, por exemplo, nós não podemos afirmar exatamente que uma criança de 1 ano deve ter 85 centímetros.
Então, uma função matemática pode descrever aproximadamente um fenômeno com validade apenas para um intervalo considerado. No primeiro exemplo, vamos escrever algumas funções que descrevem os seguintes fatos. O primeiro, a receita, que nós vamos chamar de R, de um comerciante que vende uma quantidade variável Q de mercadorias a um preço unitário de R$50 cada uma. Lembrando que a receita é o valor total que este comerciante vai receber. Então, se ele vende Q mercadorias a um preço unitário de R$50, ele vai então ter uma receita de R$50 vezes Q, ou 50Q. No segundo exemplo, nós temos os juros simples, nós vamos chamar de J, ganhos por um investidor que emprega R$50 mil a uma taxa de 8% ao mês durante um tempo indeterminado de N meses. Então, por exemplo, no primeiro mês, nós teremos que ele vai receber 50 mil vezes 8%, ou seja, 8% é 0,08. Então, 50 mil vezes 0,08, isso é 4 mil. Então, no primeiro mês, ele vai receber 4 mil. No segundo mês, ele vai receber mais 4 mil. Então, ele recebe 8 mil. No terceiro mês, mais 4 mil. Então, ele recebe 12 mil. E assim vai. Então, durante um tempo indeterminado de N meses, ele vai receber 50 mil vezes 0,08 vezes N, ou seja, 4 mil vezes N. Como um terceiro exemplo, nós temos um salário mensal Y de um operário que ganha R$3.300 fixos, mais R$15 por hora extra, sabendo que o número X de horas extras varia todo mês. Então, nós temos aí um fixo de R$3.300, mais R$15 por hora extra, ou R$15 vezes X. Então, nós teremos que a função y de x é igual a 3.300, que é o valor fixo, mais R$15 vezes x, que depende, então, do número de horas extras que ele fez no mês. Então, o seu salário mensal vai ser 3.300 mais 15x. Nós vamos voltar agora ao primeiro problema que foi proposto lá na introdução do curso. O problema diz o seguinte: um fabricante de caixas de papelão deseja fazer caixas sem tampa de pedaços quadrados de papelão com 12 centímetros de lado, cortando quadrados iguais nos 4 cantos e virando para cima os lados. Ache o comprimento dos lados dos quadrados a serem cortados, a fim de obter uma caixa com o maior volume possível. Vamos começar pensando um pouquinho sobre o problema, sobre como descrever esse problema. Então, nós temos aí um pedaço quadrado de papelão com 12 centímetros de lado. Nós queremos cortar 4 quadrados iguais nos cantos, são esses quadradinhos aqui, de forma a virar essa caixa dobrando aqui onde está tracejado, e nós vamos obter então uma caixa sem tampa. Agora, nós queremos saber qual a medida que devemos cortar esses quadrados para que nós venhamos a obter uma caixa com o maior volume possível. Mas nós não sabemos, então, qual deve ser essa medida. Portanto, nós vamos chamar de x o comprimento dos lados desses quadradinhos. Nós obtemos, então, uma figura desse tipo e observe que, ao dobrar esta caixinha, nós teremos, então, uma caixinha com uma base 12 menos 2x. Por quê?
porque aqui mede x, aqui mede x, então vai sobrar a medida aqui desse lado todo era 12, mas tirando o x e tirando o x, nós obtemos 12 menos 2x. Então, a base da caixinha será 12 menos 2x. A largura da caixinha será este lado aqui, que também será 12 menos 2x. E a altura? A altura, quando nós dobrarmos, será esta medida aqui, ou seja, será x. Agora, recorde que o volume é dado por base vezes largura vezes altura. Portanto, o volume vai depender de quem? Vai depender do comprimento do lado dos quadrados cortados, ou seja, vai depender de x. Então, nós podemos escrever o volume como um v de x, ou seja, o volume vai ser uma função de x, que é base. Nós vimos que a base da caixa vai ser 12 menos 2x, vezes a largura, que também é 12 menos 2x, vezes a altura, que é x. Distribuindo isso, então, 12 vezes 12, 144. 12 vezes menos 2x, menos 24x. Menos 2x vezes 12, menos 24x. Menos 24x mais menos 24x, menos 48x. Menos 2x vezes menos 2x, menos vezes menos, isso é mais. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos 4x². Vezes o x que continua aqui fora. Distribuindo agora para esse x, nós temos 144x menos 48x² mais 4x². Portanto, aqui nós temos a nossa função volume dependendo do x, que é o tamanho do lado dos quadrados a serem cortados. Então, por enquanto, nós só estamos escrevendo o problema em uma linguagem matemática, ou seja, estamos modelando matematicamente este problema, escrevendo, então, através de uma função. Nós veremos como resolver este problema um pouco mais à frente, quando nós estivermos estudando derivadas e aplicações. Passando, então, para o conceito matemático de função, por exemplo, quando nós imaginamos um conjunto A de números que representam quantidades compradas de uma mercadoria e um outro conjunto B de números que representam o preço pago por essa quantidade de mercadorias, e nós ligamos com flechas as quantidades aos valores pagos, nós obtemos um esquema com o qual comumente são representadas as funções. Esse esquema descreve uma definição matemática de função que é dada da seguinte forma: chama-se função do conjunto A no conjunto B, uma relação F entre os elementos do conjunto A e do conjunto B, que faz corresponder a cada elemento de A um único elemento de B. Então, assim nós vamos definir uma função de um conjunto A no conjunto B. Observe que, para ser, então, uma função, nós vamos ter sempre duas coisas. Todos os elementos de A devem ter um correspondente em B. Segunda coisa, além de ter um correspondente, este correspondente tem que ser único, ou seja, nós não podemos ter um elemento de A indo em dois elementos de B. Então, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai definir formalmente, então, uma função, ver operações, gráficos, etc. Obrigado e até mais.